A disputa pelo poder em O Invasor e O Imperador. O Invasor é um livro do Marçal Aquino, que é um autor nacional. Ele também estava num evento que eu citei no vídeo anterior. Eu comprei o livro lá e aproveitei para pedir um autógrafo, né? Além de escritor, o Marçal Aquino também é roteirista e jornalista. Foi ele que fez o roteiro do filme do O Invasor, que foi dirigido pelo Beto Brandt, que dirigiu outras obras do Marçal Aquino. Eu não assisti ainda O Invasor, mas eu assisti a adaptação do livro que tem o nome mais bonito da face da Terra. Gente, esse título é incrível, que é Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. O que é esse título? Sério? O Marçal Aquino, ele foi um repórter policial. E esse livro é um livro policial, só que ao contrário. É a história de dois caras que são sócios de um terceiro, e eles são amigos desde a faculdade de engenharia civil. Eles criam uma empresa, uma construtora, e o cara que é o sócio majoritário é o Estevão, que começa a ter problema com os outros dois sócios, que é o Ivan e o Alaor. A história é narrada pelo Ivan, é em primeira pessoa, e o Ivan e o Alaor decidem contratar um matador de aluguel para matar o Estevão, porque eles começam a ter divergências quanto a um projeto lá, uma coisa da empresa deles que os dois querem fazer e o Estevão não aceita. Então eles contratam um matador de aluguel chamado Anísio, e aí esse matador começa a invadir a vida dos dois. Assim, o livro vai mostrar um pouco do submundo, vai mostrar um prostíbulo lá, que é de um dos dois caras, que eu vou deixar pra vocês descobrirem quando vocês lerem. Violência, corrupção dentro da polícia. Então, assim, tem muita treta nesse livro, sabe? Na família, na empresa, em todo lugar tem intrigas. O livro é bem curtinho, então eu não posso falar muito sem dar spoilers, então é melhor eu contar só esse básico mesmo e falar que eu gostei muito da linguagem do Marçal Aquino e que eu quero ler outros livros dele, principalmente o Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. Gente, né? Então é isso, O Invasor. Vou mostrar pra vocês um trecho da palestra do Marçal Aquino, que tava no mesmo evento que o Fernando Bonassi, que eu falei do vídeo anterior e pronunciei o sobrenome dele errado. Em 97 eu comecei a escrever O Invasor, o livro Invasor. Em 98 o Beto Brandt se apaixonou pela trama, leu aquilo que existia, que era um texto. Nós passamos a fazer o roteiro do que seria o livro, parei o livro, comecei um roteiro, fizemos o roteiro. Eu abandonei o livro porque eu sou um escritor que adora uma característica do meu trabalho caótico, que é, quando eu sento para escrever um livro, eu nunca sei o que é que eu vou escrever. Eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. Muitos escritores fazem assim, mas muitos escritores preferem primeiro fazer um resumo, quase uma escaleta do capítulo. Tem diversas maneiras de abordar a literatura, mas alguns escritores gostam de se perder, e eu sou um deles. Eu vou descobrindo à medida que eu escrevo. No começo de um livro meu, se você me perguntar o que é que acontece, eu sei vagamente. E aí está o grande prazer. Eu me transformo no meu primeiro leitor. É uma delícia, porque às vezes eu me surpreendo como leitor, provavelmente se surpreenderá mais tarde. Depois eu li O Imperador, Os Portões de Roma, de Cole Eagledon, alguma coisa assim. Ele é um autor inglês. Essa série do Imperador é formada por 4 livros, e o primeiro é Os Portões de Roma, e trata da vida do Júlio César. O livro começa contando sobre 2 garotos chamados Caio e Marco. E aí, eu não conseguia lembrar quem que era o Júlio César. Não me matem. Bom, esse livro vai contar a infância do Júlio César e do seu amigo, e o ingresso deles na vida adulta. Quando criança, eles têm aquelas aventuras de menino. Eles moram numa fazenda que é próxima à cidade de Roma.
E aí toda aquela coisa de criança e querendo ser grandes guerreiros e tal. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi os personagens, porque, sério, os personagens são muito cativantes. Na fazenda da família dele tem um ex-escravo que é o Tobruk, que ele organiza as coisas da fazenda, cuida do Caio e do Marco. E ele é um cara muito massa, assim, todo fortão, e o pai do Júlio confia nele, toda a propriedade, ele é muito íntegro e tal, e ele mostra pro Caio o valor da terra romana, os princípios romanos, aquela coisa toda. Depois entra um outro personagem que também é muito bom, pelo jeito bruto dele, todo, né, não tô nem aí pra você, que é o Rênio, que vai treinar o Caio e o Marco. E o treinamento com os meninos é muito intenso, e até que acontece uma invasão de escravos na propriedade do pai do Caio, e todo mundo da fazenda vai tentar proteger a fazenda. É muito bom ler as batalhas desse livro. E você sente a emoção, assim, da batalha, sabe? Porque o autor, ele vai conseguindo mostrar o sentimento de cada personagem, o que cada personagem tá fazendo, e tem um ritmo muito bom. É aquela coisa épica, eu não consigo explicar. Sabe aquele sensação de... É inexplicável. Mas eu sei que quem gosta de épicos tá entendendo o que eu tô falando, né? Apesar de toda a minha dificuldade. Mas, e nessa batalha, muitas coisas mudam na vida do Caio, e ele passa a ser chamado de Júlio. E aí tem outro personagem também. O Cabeira é aquele sábio misterioso que veio do Oriente, de algum lugar distante, que ninguém conhece. E ele tá sempre ajudando as pessoas e falando coisas misteriosas. O Caio Júlio César e o Marco, eles também são personagens interessantes. E uma das coisas mais legais é a amizade entre eles, toda a cumplicidade. Outros personagens incríveis são... Tem muitos personagens incríveis, né? Mas tá, só mais dois. Que são o Mário e o Sila, que são senadores. Eles são muito poderosos em Roma e eles são inimigos. Mas o mais massa é que eles são aqueles tipos de inimigos que reconhecem as qualidades do outro, sabe? Um do outro. Cada um sabe o potencial do outro e meio que respeita esse potencial e tal, até que a coisa fica mais séria. Aí vai ter a outra batalha do livro, que também é incrível. As batalhas são muito boas, assim. O livro vale principalmente pelos personagens, pelas batalhas, né, que tem um clima muito épico. E vai mostrar o amadurecimento do Caio Júlio e do Marco. É isso. Vou continuar lendo a série, muito boa. E mais uma coisa, que eu nem sei como mostrar pra vocês, mas... Porque mês passado eu li 2 HQs e eu pensei em fazer um vídeo sobre as duas e tal, mas eu não tenho muito... Eu não li muita coisa de quadrinhos, então eu meio que fico assim com o pé atrás em mostrar pra vocês, sei lá. Mas de toda forma eu vou mostrar rapidamente uma delas, que foi O Ladrão da Eternidade, que é uma adaptação de um conto do Clive Barker, que é um autor de histórias de terror e tal. E eu não conhecia nada sobre esse autor. Sabe aquela coisa que depois que você vem em algum lugar, você passa a ver em vários outros lugares, né? Então, depois disso, quando eu tava lendo Belas Maldições, aí tinha um comentário dele e tal sobre o livro, aquela coisa assim, né? Mas enfim. Eu gostei bastante do desenho e da história. Na primeira página, né, assim, o primeiro quadro da história começa: Fevereiro, a grande besta cinzenta. Começa assim, né? E eu comecei, e por coincidência, eu tava em fevereiro quando eu li o HQ. Então, eu gostei, conta a história de um menino que vai parar num mundo, numa casa chamada Casa de Férias. Um dia tem todas as estações do ano. E também, a noite é sempre noite de Natal e a ceia é sempre a ceia de um feriado americano, que eu esqueci agora. E lá ele conhece outras crianças, mas tem alguma coisa muito sombria nesse lugar.
que impede com que ele volte pra casa dele. Apesar dele achar tudo lindo e maravilhoso, ele vai sentindo falta dos pais, enfim, e fica muito difícil de voltar pra casa. E aí é sobre esse mundo, né, em que há um ser misterioso que... Eu gostei de ler essa HQ porque é um graphic novel. A história começa aqui e termina aqui, porque uma coisa que eu sinto, que eu acho difícil das histórias em quadrinhos, pelo menos as de super-herói, é que são muitos mundos e você não sabe ao certo quando começa, por onde vai, e parece tudo muito complicado. Eu nunca li nenhuma, mas essa é a impressão que eu tenho. Então eu achei legal começar por histórias que em um livro só você tem a história inteira. Também tem as minisséries, né, que são em vários capítulos, mas também é uma coisa que você consegue enxergar onde começa e onde termina. Aí tem um texto falando do Clive Barker e de como ele é foda, não sei o que. Mas eu achei que eles não falaram muito dos autores do quadrinho mesmo, né? Tem uma entrevista com Barker no final e depois tem um anexo com os comentários do Gabriel Hernandes, que é o desenhista, e aí alguns detalhes dos desenhos. E alguns comentários dele falando como que ele criou tais e tais personagens. Então foi realmente um comentário muito rápido, assim, foi só mais pra mostrar pra vocês e falar que eu não sei se eu faço ou não vídeos sobre os quadrinhos, porque eu tô querendo conhecer melhor esse mundo dos quadrinhos. Mas se por acaso vocês estão interessados em vídeo de quadrinhos, tem o canal do Walter Tierno, eu vou deixar o link embaixo pra vocês, e o cara realmente entende quadrinhos, pelo que eu entendi, pelo um comentário dele muito rápido, ele já chegou a fazer quadrinhos, a publicar quadrinhos, e enfim. E é isso, acho que eu enrolei muito nesse vídeo, mas até a próxima. Tchau!